Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Um grande abraço para você e para sua família. Desejo uma semana abençoada para todos vocês. Nós estamos aqui para meditar na palavra. Hoje, Josué capítulo 3. Eu gostaria de lembrar a todos que estão chegando agora sobre o nosso propósito. O nosso propósito ele consiste em 3 passos simples. Ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e também, meu querido irmão, tentar mudar. Vamos juntos. Vamos buscar o Senhor juntos, vamos mudar juntos e vamos também aprender juntos do Senhor aqui à luz da palavra de Deus. Vamos lá para Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, irmãos, é um cumprimento do que o Senhor disse através de Moisés ali em Deuteronômio 31, versículo 3. Moisés sabia que iria morrer e ele disse, olha, eu vou morrer, mas o Senhor irá diante de vocês. Esse texto vai mostrar claramente isso. Quando os espias voltam ali e trazem um relatório para Josué, dizendo que certamente o Senhor havia entregado o povo de Jericó nas mãos do povo israelita, Josué, mais que depressa, diz o texto que ele acorda de madrugada e já começa a movimentar o povo. O povo vai ali para aquele que era o limite. Exatamente, o limite ficava ali do Rio Jordão. No Rio Jordão. Além, para lá do Rio Jordão, era Canaã, que o Senhor havia prometido. Então o povo se concentra ali, prestes a atravessar, mas ainda não atravessa. E a gente percebe isso, o texto faz questão de dizer que Josué fez isso de madrugada, para mostrar que a causa era urgente. Se o Senhor nos mostra que devemos agir, irmãos, não há por que esperarmos. Devemos agir. Devemos começar a fazer aquilo que o Senhor mostra. No entanto, não quer dizer que aquilo que o Senhor pretende fazer vai ser rápido. Nós precisamos começar a agir nessa direção, nos dispor a servir, mas lembrar de consultar o Senhor para saber como o Senhor deseja agir. Diz o texto que, então, durante 3 dias, os oficiais passam pelo caminho do arraial, dando ordens ao povo. E quais ordens eram? Josué lembrou do que havia dito Moisés. Então Josué ordena o seguinte, olha, quando vocês virem os levitas carregando a arca, vocês vão seguir a arca. Então preste atenção, meu querido irmão, isso aqui é muito, muito, muito importante. É importante que a gente siga a arca. A arca simboliza a presença de Deus. A arca simbolizava, naquele período ali, a presença do Senhor. E aqui eles dizem assim, olha, Josué vai dizer, sigam a arca, no sentido de que vocês devem seguir o Senhor. Interessante, por que não foi a tropa de elite ali? Nós sabemos que haviam soldados experientes, haviam guerreiros ali, exemplares no meio do povo de Israel. Ao invés da tropa de elite na frente, quem vai na frente são os levitas, que não eram homens de guerra, carregando a arca do Senhor. Porque os israelitas entendiam muito bem, meu querido irmão, que quem daria a vitória era o Senhor. Josué havia entendido isso, que nenhuma vitória havia se o Senhor não operasse primeiro. É por isso que os levitas vão com a arca na frente. E diz o texto que quando eles fossem à frente era para manter aí uma distância de cerca de 1 quilômetro. Para quê? Por que essa distância? Porque imagina que aquela grande multidão, eu fico imaginando que demorou 3 dias para dar todas as ordens ao povo, porque o povo era tão numeroso que essa fila de pessoas se estendia por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Portanto, meu querido irmão, imagina se esse povo estivesse andando muito próximo da arca. Quem está lá atrás não iria entender o movimento. Agora o Josué pediu para cerca de 1 quilômetro. Não precisava ter escolta, não precisava de nada. O Senhor, vamos dizer, se garante, era para andar 1 quilômetro de distância, porque de longe, 1 quilômetro de distância, dava para aquela grande multidão enxergar os rumos que a arca tomaria. Portanto, eram para ter os olhos fitos em Deus, olhar para Deus, olhar para aquele que não é como nós. Os pensamentos do Senhor não é como o nosso. A Bíblia diz que eles se distanciam dos nossos. É por isso que o homem, quando ele pensa nas coisas de Deus, ele tem que entender que há uma grande distância entre aquilo que ele quer e aquilo que é a vontade de Deus. Onde deve estar voltados os olhos daquele que teme o Senhor para aquilo que é a vontade de Deus. Você não deve seguir a direção do seu coração, porque você não conhece os caminhos. Você tem que olhar para o Senhor dos exércitos e perceber qual é a direção que ele indica. E por onde ele mostrar, para onde ele te direcionar, vá, porque ele estará à frente das suas batalhas. E diz Josué o seguinte, olha, santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O que Josué está dizendo, olha, vocês estão na presença de um Deus santo que vai à frente de vocês, mas não adianta nada esse Deus santo ir à frente de vocês, se vocês também não se santificarem. Porque, meu querido irmãos, nós devemos buscar a presença do Senhor. O propósito de Deus para nós, como seu povo, é que nós nos santifiquemos, que andemos em santidade, que abandonemos o pecado, que nos portemos diante dele com temor e com tremor, porque ele sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe se nós seguimos, imagina esse povo seguindo ali a Arca da Aliança, mas ao invés de temor ao Senhor, eles estivessem pensando no quanto eles iriam ganhar, no quanto eles iriam agora desfrutar, no quanto eles não precisariam mais trabalhar, agora que chegariam numa terra extremamente fértil. Só que o Josué vem dizer ao povo, santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificar-se, meu querido irmão, é se abster do pecado por causa do temor que nós temos ao Senhor. É não dar lugar à carne, mas dar lugar a Deus. É se encher do Espírito, deixar a carne morrer de fome. É isso, meu querido irmão, que é a santidade. E é por isso que Josué vem dizer, olha, pensem em Deus, pensem nas coisas de Deus, procurem obedecer o Senhor, santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aqui diz o texto que o Senhor diz, olha, hoje eu vou começar a engrandecer vocês aos olhos de todo Israel. E para que vocês saibam como estive com Moisés, assim estarei com você. Qual que é o sinal que o Senhor dá? Ele manda chamar um representante de cada tribo, e a ordem é a seguinte, quando vocês estiverem passando o Jordão, os levitas irão à frente, e as águas irão se dividir, e vocês irão passar a pés enxuto.
E assim é que Josué diz, olha, venham cá e ouçam a palavra do Senhor Deus. Nisto saberão que o Deus vive está no meio de vocês. E sem falta expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança vai passar, a aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E quando passar, era uma época de cheia, diz o texto que as ribeiras do Jordão transbordavam, porque era o tempo ali da colheita. E diz o texto que quando os levitas começam ali a atravessar, as águas se dividem e formam um montão. O versículo 16 diz que as águas que vinham de cima pararam de correr e levantaram-se sobre o montão numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas desciam ao mar de Meribá. Então muitas águas se juntaram. E eu quero que você imagine, que às vezes a gente pensa assim, que as águas se dividiram e ficaram ficaram no seu nível normal. Não, diz o texto que houve aqui uma barragem, não natural, mas uma barragem sobrenatural. O Senhor dividiu as águas. Mas você pergunta assim, poxa, mas como o Senhor vai mostrar que vai dar vitória contra os gigazeus, amorreus, ferezeus, jebuseus, contra todo o povo da terra dos cananitas? Como o Senhor vai dar vitória contra os cananeus, se ele está mostrando aqui na água, no amontoar de água? Preste atenção, meu querido irmão, eu quero que você perceba isso. As águas, nós tivemos uma experiência aí no Brasil, uma experiência muito triste, de perceber a fúria das águas, como um monte de água, como é incontrolável quando acontece aí dos rios transbordarem. As muitas águas, né, como a Bíblia diz, que é sinal aí de intensa luta, intensa provação. E diz o texto o seguinte, meu querido irmão, que as águas se dividiram. Então, quando foram atravessando ali o Rio Jordão, as águas se dividiram, o povo atravessou a pé enxuto. E tem uma cena muito interessante aqui, que é a seguinte: o povo atravessa, os levitas atravessam, e ali eles param no meio do Jordão, e ficam ali parados com a arca sustenta aquele montão de água, diz o texto, e então passou diante de Jericó. O povo passou diante de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Sabe qual é o significado? Que o Senhor Deus, aquele que é capaz de controlar as águas, as muitas águas, parar no rio, simplesmente pelo seu poder, sem nenhuma barreira natural, simplesmente um poder espiritual, pela sua presença, ele é capaz de represar um rio que corre para o mar, muitas e muitas e muitas águas, a uma grande distância, para fazer com que o seu povo passe com todo cuidado com os pés enxutos. Esse Deus que faz tudo isso acontecer, meu querido irmão, é um Deus que com certeza pode vencer qualquer batalha. O que esse episódio quer mostrar é o controle e o governo de Deus. Assim como Deus deu esse sinal, mostrando a esse povo que ele era com eles, como foi no tempo de Moisés. Lembra o sinal final? Onde Faraó foi derrotado com os seus inimigos, com os seus cavaleiros, com os seus cavalos, com os seus carros, onde o inimigo do povo de Deus foi sepultado, não foram nas águas do Mar Vermelho? Aqui também o Senhor abre o Jordão, faz o povo atravessar a pé enxuto, para mostrar ao povo o seguinte, que também os seus inimigos seriam derrotados, assim como foi no Egito, e a derrota foi total. Assim também era o que estava previsto para Canaã. Então, meu querido irmão, a minha recomendação para você é a seguinte: siga a arca, olhe para o Senhor, não desvie o seu olhar do Senhor, e para onde o Senhor te direcionar, vá, meu querido irmão, siga. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não siga seus próprios caminhos, não siga seus próprios intuitos, suas próprias intenções. Siga somente, tão somente o Senhor. Porque se você seguir somente o Senhor, meu querido irmão, pode ter certeza, a sua vitória é certa. Porque o Senhor tem um compromisso com aqueles que buscam fazer a sua vontade. O Senhor dará a vitória, com certeza, a todo aquele que deseja obedecê-lo. Então, meu irmão, nas muitas dificuldades, na jornada dessa vida, enquanto rumamos para a terra prometida, dá uma olhadinha, olhe para o Senhor todos os dias, verifica se você está seguindo de maneira correta. E não pare, não desista de seguir o Senhor. Porque com certeza, meu querido irmão, à medida que você obedece à vontade do Senhor, eu acredito que a glória do Senhor persegue a sua vontade. Então, se você estiver fazendo a vontade de Deus, você também vai ver a glória do Senhor. Santifique-se, porque pode ter certeza que o Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês. Deus abençoe e até amanhã.